boa noite! Eu sou a Carolina Comendir, trabalho com definição muscular feminina, redução de flacidez, celulite e gordura corporal. Nessa live de hoje, nós vamos falar aqui sobre a relação que existe entre sono e queima de gordura, hein? E por que eu decidi aqui compartilhar com você, né, essa live tão importante, né, esse tema aqui com você? Acontece que o descanso durante o sono, né? A gente que treina, né? Você aí, mulher me ouvindo, né? Que treina, faz academia, tá querendo aí, né? Ter um corpo mais definido. Um dos pilares fundamentais para você alcançar esse corpo mais definido aí é com certeza você ter um bom descanso durante aí o seu sono, certo? Então, a alimentação, ela interfere muito, ela interfere diretamente nessa qualidade do nosso sono. E vamos combinar, né? Hoje em dia, né, nós aí temos uma demanda muito grande profissional, né? Isso mudou bastante de uns anos pra cá, né? Você, mulher, aí tem dupla jornada, né? Você é profissional, trabalha o dia inteiro, muitas vezes, né? Na sua empresa, como autônoma, enfim. E além disso, você tem que chegar na casa, né? Muitas vezes à noite, lá e cuidar da filha, cuidar dos filhos, né? Fazer o jantar, preparar o jantar, cuidar da casa, né? Enfim, você tem muitas demandas, não é mesmo? E além da demanda profissional, que exige muito, né? Tem a demanda social, né? Além dessa que eu falei, tem muita questão de festas hoje em dia, né? Eventos, confraternização, e restaurante no final de semana, né? E tem todo esse advento artificial aí de iluminação. Pois é, isso interfere muito. Por quê? Né? Tem essa luz branca. A luz branca, gente, ela interfere demais nessa questão da nossa qualidade do sono. Além disso, hoje em dia, nós temos aí também o uso muito frequente, né? Dos aparelhos eletrônicos, então computador, celular, muitas vezes você fica ali até tarde, né? E tem aquela luz branca entrando ali em você. E todo esse contexto aí que eu acabei de falar para você, ele contribuiu ainda mais para essa piora na qualidade do nosso sono. Então, a duração do nosso sono, que era lá em 1975, que era lá em média 7 horas e meia lá que você dormia, hoje em dia passou a ser menos de 7 horas por dia, né, que você dorme. Então, e esses dados são dados de pesquisa, tá? Então, houve mesmo essa redução. E se você pegar dados ainda mais antigos, 1910, por exemplo, nossa, você tinha uma média ali de 9 horas por noite que você dormia, né? Então você percebe que todo esse contexto influenciou muito essa diminuição na qualidade do sono, né? A alimentação, eletricidade, aparelhos eletrônicos, tudo isso, né? Então a gente, né, nós mulheres, a gente tá ali meio perdida, né? Não sabe ainda muito bem o que fazer no meio de tudo isso que tá acontecendo e a gente tá tendo essa interferência na qualidade do nosso sono. E o problema tá onde, né? Vamos combinar. O fato de você aí, que tá me ouvindo, dormir muito pouco, está muito associado aí a um consumo maior de alimentos calóricos. Isso mesmo. Então, dormiu pouco, no outro dia você vai ter essa tendência de consumir alimentos muito mais calóricos, que são muito mais ricos aí em gordura, principalmente gordura saturada. Então, aquele bacon, né? Manteiga, aumento de refeições também, como por exemplo, lanche, né? Então, você tem essa tendência maior a pegar esses snacks, né? A aumentar também a alimentação noturna, então você acaba consumindo muito mais à noite, porque muitas vezes você vai dormir muito tarde, né? Tipo, 2 horas da manhã,
você vai acabar consumindo mais alimentos também, né? Além disso, tem toda essa questão de que você acaba tendo uma menor ingestão, menor consumo ali de frutas, de vegetais, uma maior ingestão de fast food, não é mesmo? E de açúcar. Então, o que acontece? Você dormiu mal no outro dia, a sua tendência é buscar alimentos que tenham, principalmente ainda que tenha essa dupla palatabilidade, sabe? Que sejam tanto assim açucarados como que sejam muito gordurosos, né? Porque é isso que a nossa papila gustativa, que a nossa língua, né? Que o nosso cérebro ali gosta, entendeu? Então a gente vai buscar por essas recompensas aí mais calóricas. Então é aí que a gente vai naquele sonho da padaria, vai consumir mais chocolate, né? Tem vontade de adoça mais o café ali até, né? Exagera na colher ali de açúcar no café, porque você tem essa vontade, né? E para você ter uma noção aí, né? Você chega a aumentar o seu consumo de calorias em 200 a 500 calorias a mais, só porque você teve essa noite aí mal dormida. E os estudos mostram que a sua dieta, né, como eu falei, influencia muito nessa indução do seu sono, na profundidade dele. Então, portanto, dependendo aí de como é a sua dieta, né, como que tá esse contexto da sua alimentação, isso pode influenciar se o seu sono vai ser mais leve, se o seu sono vai ser menos profundo, né, ou vai ter aquela frequência, sabe, daqueles despertares assim durante o sono. Você até consegue dormir, mas você fica acordando de hora em hora, né? Você meio que fica rolando pra lá, rolando pra cá, né? Tudo isso é influenciado por conta da alimentação também, tá? Então, por exemplo, se você tem aí na sua dieta um consumo bem grande aí, né? Você tem um consumo razoável até, né? Mas assim, de alimentos que tenham muita gordura saturada, tá? E aí entra, né, vários alimentos aí industrializados que contêm muita gordura saturada, né? Por exemplo, igual eu falei para você, né? Temos o bacon, temos aí a manteiga também. E aí você começa a ter e com uma menor ingestão de fibras, então você consome muito poucas fibras, né? De verduras, legumes aí, provavelmente você vai ter um perfil de sono muito mais leve e muito menos profundo. E o que eu quero dizer com profundo é que a gente tem várias ondas, né, durante o sono, a gente tem todo esse ciclo. Então, a gente precisa passar por todos esses ciclos, né, pra gente ter uma boa qualidade, ter aquela sensação que a gente tá bem descansado, né? Então, quando você fica dormindo meio picado, assim, ou tá com aquele sono meio conturbado, tudo isso influencia nessas ondas aí. E outro ponto que vale muito a pena ressaltar é que se você faz uma dieta também que é muito restrita, e infelizmente isso é muito comum, né? É muito comum. As mulheres que me procuram, geralmente elas estão fazendo dietas por conta própria ou já tentaram fazer dietas assim que são extremamente restritas, né? E o que acontece quando a gente começa a conversar ali, né? Eu começo a conversar, dar uma investigada, eu percebo muito que existe essa questão de que o sono delas estão muito prejudicado também. Inclusive, essa semana aqui, eu compartilhei aqui no Instagram, né, até o depoimento, né, de uma mulher, uma mãe de 3 filhos, gente, 3 filhos. E exatamente essa live aqui foi até inspirada no caso dela, né. E, bom, e ela com uma estratégia alimentar, né, que eu dei pra ela, e ela seguiu, né, principalmente, né, ela botou em prática essa estratégia alimentar, ela conseguiu dormir melhor. Eu perguntei pra ela, nossa, você tava, né, com o sono prejudicado, e aí, te ajudou? Como você tá se sentindo? E aí ela me respondeu, né, ela falou assim, nossa, eu dormi bem melhor essa noite, porque ela tava tendo muito isso, sabe, de noites recorrentes, assim, com um extremo cansaço, né, ela tinha uma rotina muito pesada de trabalho,
E aí ela falou assim, nossa, Carol, e ainda eu tenho que chegar em casa, tenho que cuidar da minha filha, então tá muito cansativo, né? E bom, e tudo isso interfere, né, gente? Então, estudos aí mostram que existe uma demora maior para você pegar no sono, e esse sono ele se torna até mais leve. Então, quando você tem uma dieta que ela é muito restrita, você tem esse prejuízo no seu sono. Então, você vai ter uma tendência a ter um sono muito mais leve, um sono aí, né, muito prejudicado, tá? Inclusive, esse é até um dos primeiros benefícios que as mulheres sentem quando começam esse acompanhamento nutricional comigo. Elas falam assim, Carol, nossa, deu uma melhorada no meu sono. Por quê? Porque a gente começa a ajustar ali a alimentação, deixar mais equilibrada, ver o horário, né, para comer e tudo, né, vai encaixando ali na sua rotina os alimentos, colocam alimentos que ajudem, né, totalmente assim estratégico mesmo, né? Ali nas suas refeições, o que acontece é que um dos primeiros benefícios, um dos primeiros resultados que você sente quando você começa a fazer tudo isso é que você vai ter essa melhora no seu sono. Você vai falar pra mim, Carol, nossa, eu tô dormindo melhor, eu reparei que eu tô dormindo melhor. Por conta disso, entende? Que a gente vai ajustando a sua alimentação, isso também acaba interferindo aí no seu ciclo circadiano, que a gente chama, né? Ou seja, nesse ciclo circadiano, né, tem toda a liberação de vários hormônios. Então, quando você dorme, existe a liberação de vários hormônios que são extremamente importantes. Então, quando você tá com o seu sono prejudicado, por exemplo, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento no cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Um hormônio famoso aí do estresse, e vai prejudicar muito a questão do ganho de músculos. Então não adianta nada você tá lá se matando na academia, treinando pesado e você não ter um bom descanso. Por quê? Aumento de cortisol. Não dormiu bem, aumento de cortisol, que pode levar aí também a uma resistência à insulina, né? E o que ele faz? Esse hormônio do cortisol, ele também acaba inibindo aí a quebra de gordura. E aí ele passa a estimular o acúmulo de gordura, especialmente na região da barriga. Entendeu? Que é onde você quer o quê? Você quer a sua barriga tanquinho, não é mesmo? Mas aí vai o cortisol e acaba com a sua graça. E também temos aí um aumento na liberação de grelina, que é um hormônio orexígeno que a gente chama, tá? E esse hormônio da grelina, o que ele faz, Carol? Bom, a grelina é um hormônio muito importante porque ela tá muito relacionada ali com a questão do nosso apetite. E aí, se a gente tem ela aumentada, então o sono prejudicou, aumenta a grelina, o que vai acontecer? Aumenta o apetite, tem esse estímulo maior de apetite. Quando você tem esse estímulo maior de apetite, vai estar te induzindo a um maior consumo de alimentos, né? E aí também temos a questão de afetar microbiota intestinal, isso mesmo, há esse prejuízo no seu intestino, porque começa a acontecer uma proliferação ali de bactérias muito ruins, que vão acabar induzindo a inflamação, a resistência à insulina, aumentar ainda mais o cortisol, e a longo prazo você pode ter até ali uma desbiose intestinal, né? Vai ter também uma diminuição de um hormônio muito importante para o ganho de massa muscular, que é o GH, famoso GH, né? GH é o hormônio do crescimento, então ele é muito prejudicado, certo? Então você tá querendo ganhar massa muscular, querendo ficar com o corpo durinho, saiba que o seu corpo durinho, ele cresce também ali quando você tá dormindo, quando você tem um bom descanso, tá? Por causa desse hormônio aí. E aí, se você tá com sono inadequado, vai ter essa piora, tá? Bom, então você consegue entender o porquê é tão importante cuidar bem da sua alimentação, né? Você conseguir ter uma boa noite de sono, isso influencia muito. Então esses dois pontos aqui, eles estão muito interligados, o sono e essa vontade que você tem de alcançar ali um corpo mais definido, você
reduzir ali a sua gordura corporal, tá tudo interligado. Então, quando você consegue melhorar a tua alimentação, consequentemente, isso vai ter um impacto muito grande também ali no seu sono, certo? E bom, esses dias atrás, né, como eu falei pra você, eu tava nessa conversa, né, e surgiu também essa questão dessa mãe, né, que ela tava falando assim pra mim. Então, Carol, o que você acha de suplementar melatonina, né? Bom, e aí, como eu expliquei pra ela, né? Bom, a melatonina aí, ela é um hormônio, certo? Nada mais é do que um hormônio. E essa melatonina, o suplemento de melatonina foi liberado ano passado pela Anvisa. Até então era proibido o livre comércio, né? Hoje em dia você entra na farmácia, você já vê melatonina, a galera compra, né? É mais fácil. E existia muito um problema no passado que era proibido aqui, né? Mas a turma que ia lá pro exterior comprava melatonina e trazia pra cá pra tomar. Enfim, fazia várias cacas aí no meio do caminho, né? Bom, e aí decidiu a Anvisa liberar, né? Entendeu que era um suplemento alimentar, aí liberou. Mas vamos lá, a melatonina, então, como eu expliquei pra você, ela aí é um hormônio, né? Inclusive a gente produz esse hormônio, tá? E existem várias estratégias nutricionais aí na dieta, né? Você implementando na dieta que vai ajudar a potencializar o seu corpo a produzir, vai induzir ainda mais o seu corpo naturalmente a produzir essa melatonina. E a melatonina tá relacionada muito com a questão do sono, certo? Então, existem várias estratégias nutricionais, certo? Para ter esse aumento aí, essa indução na produção, tá? Quanto ao suplemento, existe uma dúvida muito frequente, né? Um erro, eu diria até, né? Um equívoco aí com relação à suplementação de melatonina. Então, muitas pessoas acreditam que suplementar a melatonina é para dormir. Então, Carol, não tô conseguindo dormir, vou tomar melatonina. Só que a melatonina, ela não é uma droga para você dormir, tá? Então, o primeiro ponto é isso aí. E a melatonina, ela é um precursor da serotonina, o famoso aí serotonina, né? E aí existem pessoas que falam assim, né? Nossa, eu dormi bem, mas no outro dia, aí eu tomei, né? Tomei melatonina, mas no outro dia eu fiquei meio com enxaqueca, parece meio ressaqueado assim, né? E por que isso acontece? Aí acontece o seguinte, a melatonina, se liga só, a melatonina, ela é transformada em serotonina. Lembra que eu falei pra você que a melatonina é um precursor da serotonina? O que isso quer dizer? Então, quer dizer que você tomou o suplemento de melatonina, você vai produzir serotonina, tá? E aí, o que acontece? A melatonina, daí ela vai ser transformada, tá? Lá em serotonina. E aí, pela glândula pineal lá no cérebro, tá, gente? Ponto importante. E aí, o que acontece? Carol, mas serotonina não é bom. Porque dá assim, aquela sensação de prazer, é o hormônio do bem-estar, isso é maravilhoso, não sei o quê. Claro que é. Serotonina é um hormônio incrível, maravilhoso aí, né? Fundamental para o nosso bem-estar. Acontece que o excesso, como tudo nessa vida, né, galera? Como tudo nessa vida, o excesso também de serotonina não é legal. O excesso de serotonina vai trazer aí uma sensação de letargia. Entendeu? Causa essa sensação. Aí você vai ficando irritada, você fica meio de saco cheio, você tá com fome, mas não sabe o que quer comer, você sente tontura, você pode sentir náusea também, cólica abdominal, tremor. E aí você também pode sentir a sua pressão mais alta. Entende? Você pode ter, com o uso, né, de melatonina, sabe aqueles sonhos, assim, meio conturbados, assim, você pode ter coceira, você pode ter suor, muita produção de suor. Além disso, além de todos esses pontos aí, né, que podem vir a acontecer com o uso da melatonina, e depende muito também da dosagem da melatonina que você tá tomando, a melatonina, ela também pode interagir, dependendo da dosagem, né, com anticoagulantes,
anticonvulsionantes aí, anticoncepcionais, antidepressivos e até mesmo com alguns alimentos, né, usados aí para pressão alta, né? Então, são pontos que a gente vale a pena. Eu tô trazendo aqui para você porque não é para todo mundo, entende? Não é para todo mundo. E claro, né, para você aí que não tem nenhum problema de saúde, né, você é saudável, né, não tem nenhuma dessas questões, principalmente assim, distúrbios relacionados ao sono, né? Uma das melhores formas de melhorar a sua qualidade de sono é por meio de estratégias alimentares. Então, até porque a gente precisa pensar assim, suplementar a melatonina, né? É um custo a mais que você tá tendo aí também. É desnecessário, tá? Nesse caso, assim, nesse contexto que eu tô explicando, tá? E, bom, e aí é o seguinte, melhora com estratégias alimentares, como eu expliquei para você, como eu te dei o exemplo, né? Uma estratégia simples aplicada já foi o suficiente para ela ter uma qualidade de sono muito maior. Uma só simples estratégia, né? Veja bem só, então com simples ajustes ali na sua alimentação você já vai sentir muitos benefícios. Então eu quero te dizer que se você precisa da minha ajuda pessoal, você tá querendo aí melhor conquistar um corpo mais definido, reduzir gordura, flacidez, celulite e você ainda quer melhorar a qualidade do seu sono, né? Quer ter esse benefício aí de melhora do sono, vem conversar comigo no direct, tá bom? Do Instagram. Beijos e até a próxima!